Boa noite! Boa noite. E aí, É, tudo bem? deixa eu ajeitar o negócio aqui. Tudo bem, e aí? Como que você tá? Tudo certo! E mais uma live, hein? Mais uma live, quem diria, né? Vamos que vamos! Vamos nessa, vamos nessa. 34 lives, 34 conteúdos aí sobre espiritualidade, sobre nova consciência. Eu acho que cada vez mais agregando, né, Vitor? Acho que esse é um dos propósitos da empresa com alma. É, com certeza, né? Esse assunto é um assunto infinito, né? A gente sempre vai achar uma coisinha a mais, a gente sempre vai achar algo dentro da gente a compartilhar com o outro, aprender com o outro. Então, que a gente possa continuar rodando essa roda aí positiva. Ah, isso aí. Ó, a Dulce, acabou de escrever aqui. Boa noite, como faço para participar do grupo do Whats? É muito fácil, empresacomalma.com/grupo. E aí você pode entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. A ideia é ser um grupo totalmente diferente com aqueles que estamos acostumados. É um grupo evolutivo, onde podemos trocar experiências, falar sobre os nossos aprendizados, sobre o nosso crescimento, para que a gente possa juntos compartilhar essa linda jornada. Então tem muitas pessoas, estamos com quase 80 pessoas, né, Vitor? E aí a gente tem Uhum. trocas diárias lá, então todas as pessoas são bem-vindas e que a gente possa compartilhar. Temos um encontro online virtual, né, pelo Zoom, toda semana. Esse encontro, esse bate-papo também para trazer mais proximidade, mais conexão, né, via videoconferência. Então está sendo uma experiência muito rica. Todos são muito bem-vindos, estão convidados a participar do nosso grupo. Isso, e como você sempre fala, né, Gabi? Que esse grupo possa ser uma grande metáfora para a gente observar como que a gente se relaciona com outros grupos que a gente faz parte, né? Eu tenho mais uns 2, 3 grupos que eu participo no WhatsApp também, não participo de muitos não, mas que eu tô vendo assim que eu não tenho uma relação profunda e próxima com aqueles grupos, né? Então começando a me questionar o porquê que eu tô ali, né? Será que eu tô ali só para absorver alguma coisa, talvez, só para pegar algum conteúdo? Como que eu contribuo com aquele grupo, né? Então, isso traz essas reflexões aí pra gente. É isso aí. Ô Vitor, eu contei aqui no começo, antes de você entrar, né, que a gente está fazendo esses conteúdos aqui no Instagram, temos aí o nosso portal, logo teremos um curso online super bacana de transformação real na vida das pessoas, de ampliar a percepção. E aí eu falei que eu e você somos facilitadores, né, Vitor? Aí como agentes de transformação pela empresa com alma, de levando realmente essa nova consciência para as empresas, para as pessoas que estão buscando ter esse olhar. E aí o grupo é mais um canal, né, Vitor? Mais um canal para que a gente possa se aproximar das pessoas. É importante ter mais canais, né? Aqui no Instagram, lá no nosso portal, então formas aí de chegarmos até as pessoas. Como nós, agentes de transformação, podemos levar essa transformação até as pessoas. E quando tudo isso passar e a gente tiver uma condição melhor, né, que a gente possa fazer encontros presenciais também com todo mundo, que a gente possa sentir essa energia de troca aí quando as pessoas realmente estão presentes umas com as outras, né? Mas enquanto isso a gente usa os meios que a gente tem e para fazer essa mensagem realmente chegar cada vez mais longe para as pessoas. Então, WhatsApp, o Insta, enfim, qualquer coisa que funcionar, que fizer com que essa mensagem, com que esse propósito chegue mais longe, com que ele seja mais forte, mais vivenciado pelas pessoas mesmo assim, eu acho que é uma ferramenta muito válida para isso, né? Sim. E aí, já que você falou aí do nosso grupo, vamos começar com o exemplo do grupo para a gente falar de mudança, né? Eu gosto de dizer sempre que o convite à mudança está sempre aberto. Sempre existe um chamado para nós ouvirmos, para irmos atrás, para aceitarmos uma jornada, um aprendizado, um ciclo, né, de crescimento. Então o convite sempre está aberto. E quem aceita entrar no grupo, quem aceita participar em aulas, participar de cursos, formações, vivências, o que for, é uma pessoa que está aceitando o chamado. E aí, talvez o primeiro passo para começar uma grande mudança, né, Vitor? Um pequeno passo que você aceitar um convite, você entrar, participar, ir atrás, buscar, como se viesse uma motivação interna, né, para buscar essa mudança. Então, eu gosto sempre de incentivar que o convite está sempre aberto. Quem aceitar esse convite, quem ouvir esse chamado, vai se aproximar e com certeza podemos aprender todos juntos, seja numa conversa, numa troca, num curso, num bate-papo, no que for. Total, isso é muito real, né? E eu estava pensando aqui hoje, o tema é sobre mudanças, né? Mudança nas organizações.
eu fiquei pensando, o que é mudança, né? Para a gente começar a falar nas mudanças nas organizações, o que é a mudança, né? E para mim veio muito essa questão do novo. A mudança, na minha percepção, na minha experiência de vida, sou eu colocar algo novo em cima de algum contexto que ele estava. Então, como que eu posso fazer algo diferente daquilo que eu vinha fazendo? Isso gera uma mudança, né? Porque não tem como eu esperar uma mudança fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo antes, né? Então, como que essa metáfora do próprio grupo, de ser um chamado para a pessoa participar, já é uma abertura ao novo, já é uma mudança, né? E como que, quando a gente coloca esse novo na vida, a nossa vida como um todo já se impacta. Mesmo que não seja muito perceptível hoje, amanhã ou depois. Mas eu me abri àquele grupo, eu me abri àquelas pessoas, eu me abri àquela energia, me abri àquelas informações, me abri a participar de um grupo de uma forma diferente, né? Então a mudança para mim passa muito pelo novo. Como que é para você? Como que você enxerga esse conceito de mudança? Cara, eu acredito que é exatamente isso também, concordo plenamente, de realmente uma pessoa buscar, né, fazer diferente, porque talvez, por tanto insistir, né, talvez fazendo a mesma coisa durante muito tempo, repetindo padrões, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, vai chegar um momento que ela vai ver, nossa, talvez eu precise mudar, talvez essa empresa precise mudar, essa equipe precise mudar, e aí mudança, né, uma palavra tão genérica, mas é qualquer tipo de mudança, né? Qualquer pensamento novo, ideia nova, abertura. Então, isso está relacionado ao novo, né? Ao novo, a chegada de novos conhecimentos, novas informações, para que possa agregar numa cocriação, numa criação nova, num redesenho, né? E aí eu gosto sempre de trazer esse exemplo dentro de uma empresa, porque realmente dentro de uma empresa, né, eu gosto de falar que uma empresa é um grupo evolutivo, são as pessoas que estão lá trocando, evoluindo, se relacionando a todo momento. E aí o que acontece, né? Quando uma pessoa é aberta à mudança, outra não é. E aí como que isso acontece no ambiente de trabalho, como isso acontece no ambiente realmente de poder contribuir na construção de algo. Então eu acredito que a mudança sempre vai existir. Se não está em nós, está na pessoa do nosso lado, né? Então é muito importante ter esse olhar de realmente, será que eu estou fazendo diferente ou sempre fiz igual? Será que essa pessoa está querendo fazer diferente ou ela sempre fez igual? Então, acredito que nós começarmos a treinar esse olhar, né, de onde está a mudança. Eu gosto muito de incentivar isso. Onde está a mudança? Então, se a mudança está em nós, com certeza estamos aí construindo algo novo, expandindo a nossa consciência, aprendendo, trazendo conhecimentos que vão agregar para a nossa jornada de trabalho, nossa jornada familiar. Então, qualquer local é um local de mudança, né? E como que a mudança, ela não precisa ser drástica, né? Ela não precisa ser de uma vez, de uma hora para outra, assim, vou mudar o departamento, eu vou mudar, enfim, vou mudar a minha família, vou mudar meu pai, vou mudar meu amigo, vou mudar minha carreira, minha profissão, enfim, qualquer mudança, né? Talvez em algum momento eu já me vi passando por isso, de querer algumas mudanças rápidas e como que isso só fortaleceu meu autocrítico interno. E esse autocrítico latente, vivendo em nós, assim, ele realmente impede com que a gente enxergue essas pequenas mudanças, né? Porque a Andrea trouxe hoje algo no grupo que eu achei muito interessante sobre disciplina, né? E como que pequenas mudanças, quando você faz pequenas mudanças de uma forma consistente, você trabalha para que aquelas mudanças se tornem um hábito, dentro de um período aí de 1 mês, 2 meses, 1 ano, quando você compara onde você começou e onde você chegou, aí você pode ver uma mudança grande, talvez, né? Mas esse caminho, ele é um caminho lento, ele é um caminho que tem que ser construído, porque nem toda mudança ela vem para ficar também. Alguma mudança, às vezes, ela vem para que a gente possa observar alguma situação a partir de uma outra perspectiva, aprender com ela e mudar de novo. E não tem problema nenhum, né? E como que a gente pode ir rodando esse ciclo positivo de mudanças e de construções, porque a única coisa que é permanente é a impermanência. Então, como que eu vou querer ser fixo, estático, em um mundo que ele muda a todo momento, né? Isso é uma grande ilusão da mente. Então, como que a mudança ela pode ser feita através de pequenos passos, com muito amor, com muito carinho, com muito olhar pelo outro, principalmente, né? Porque
aquela mudança que para mim pode ser muito clara e muito fácil, às vezes, em algum contexto, para o outro pode ser uma mudança que significa sei lá, uma mudança de paradigma, uma mudança de vida, algo que é muito mais profundo para o outro do que para mim, né? Então, como que eu tento me colocar no lugar do outro? Até falei um pouco sobre isso também, que quando a gente não vive a experiência que o outro viveu, é muito difícil esse negócio de empatia, porque vira uma construção mental. Mas como que para mim, às vezes, a mudança pode ser muito simples, mas para o outro ela pode ser muito significativa. E como que eu posso olhar para o outro com amor e com carinho. E se eu olho para o outro com amor e com carinho, quer dizer que eu estou olhando para mim mesmo com amor e com carinho em primeiro lugar, né? Então, como que essas mudanças podem ser sutis, elas não precisam ser tão intensas. Perfeito, perfeito. Pessoas queridas aqui na nossa live, gestores de sonhos, Laura, Ricardo. Vou participar de uma live com eles essa semana e logo teremos uma live com eles aqui também, na Empresa com Alma. Queridos, Leide Ramalho, Mariane, Josi. Ó, a Josi fez uma pergunta aqui, ó, Josiane. Uma pequena mudança de ângulo já produz algo diferente. E aí, Vitor, eu acho que a gente já pode entrar nesse conceito que a gente gosta tanto e tem algo muito em comum, que é a visão sistêmica, né? Eu gosto de falar que, imagina num campo que você tem um ângulo de diferença, e nesse novo ponto de vista você pode enxergar coisas novas que você não estava vendo, né? Então imagina numa mesa que você vai para o outro lado da mesa agora. Então agora você vai olhar de frente, você vai olhar atrás, você vai lá em cima. E nessas pequenas mudanças, né? E aí na vida, na empresa, na família, no relacionamento, o que for, isso pode proporcionar uma grande mudança. Então, mudança aí como ponto de vista, né? Para ter novos insights, ter novos aprendizados, através apenas de um simples olhar, né? Mudando um ângulo que você consegue ampliar aí coisas muito grandes. Então, pequenas mudanças, pequenos olhares, né? Novos ângulos aí proporcionam grandes mudanças, assim como a Josi escreveu aqui. E como que, cara, eu vejo que isso rolou comigo de ontem para hoje. Eu estava conversando com um amigão meu, com um irmão meu, e a gente tem algumas visões de mundo assim que no fim elas acabam se encontrando, mas que no começo elas parecem muito distantes umas das outras, e a gente entra nos debates bem interessantes, né? E eu acabei falando para ele no final assim, que ele falou para mim, às vezes eu posso ser meio chato, eu posso parecer isso, aquilo, que não tá legal. E no final dessa conversa eu falei para ele, cara, se tem uma coisa que essa conversa não é chata, e se tem uma coisa que eu posso fazer é te agradecer por trazer esses pontos de vista novos para mim. Porque isso que você trouxe para mim eram coisas que eu já tinha pensado, que eu já tinha refletido na minha vida, mas como que esse seu olhar fez com que eu fosse ainda mais profundo nesses pontos. E como que isso é muito importante. Então, esse novo olhar sistêmico, ele pode ser eu prestar mais atenção na fala do outro. Pode ser eu realmente ouvir o outro de uma forma ativa, de uma forma consciente. Eu não preciso concordar, não preciso concordar com o outro, mas eu preciso ouvi-lo. Porque se eu estou aberto a ouvir, eu já estou aberto a esse novo, já criei um espaço interno, né? Então, como que, de novo, essas pequenas coisas, como, por exemplo, passar a ouvir as pessoas de forma mais ativa, mais atenta, já causa um impacto enorme nesse sistema como um todo, né? Eu acho que essa é uma grande dica, né, Vitor? A escuta ativa para você realmente ouvir o que a outra pessoa está falando. Eu sei que é importante, às vezes, a gente querer expor a nossa opinião, falar o que a gente acredita, a nossa verdade, mas que essa verdade seja complementar à verdade do outro, né? Então, eu gosto de falar muito dos sinais do universo também, né? Então, uma pessoa te falou isso. Daqui a pouco passa uma semana, outra pessoa falou do mesmo assunto para você, outra pessoa. E aí você fala, nossa, de novo essa pessoa falando isso, ou esse assunto, deixa pra lá. E se você fica ignorando isso, e você não olha, não escuta com atenção, você pode estar, talvez, não querendo enxergar algo que você precisa ver, né? Você está evitando a realidade, porque é mais de uma pessoa te trazendo a mesma mensagem e você não ouviu, você ignorou, você achou que não era importante. E talvez a grande mudança que você busca está ao olhar, né, com atenção essas palavras, essa informação, esse ponto de vista que essa pessoa trouxe. E aí depende muito da nossa realmente abertura para poder ouvir o que o outro está falando. Realmente faz sentido o que o outro está falando? Como eu pego isso que ele falou e coloco na minha vida? Qual é a metáfora por trás de algo que ele está falando? Se existe algo que ressoa em mim,
se existe alguma projeção, que eu possa aprender com isso. Não ignorar e não querer ver também, né? A gente sempre pode aprender com o ponto de vista do outro. Eu adoro falar sobre abertura de ouvir realmente o que o outro está querendo dizer. Sim, né? Porque senão pode ser que isso somos nós mesmos repetindo algum padrão do nosso sistema que a gente não está observando no outro, né? Então, a gente está falando de mudanças sistêmicas aqui de uma forma geral, mas como que o próprio fato de eu não estar aberto a ouvir o outro pode ser um padrão que eu mesmo estou repetindo e eu não estou prestando atenção nisso, eu não estou presente nisso. Então, às vezes eu cobro do outro algo que eu mesmo não faço, né? Aí não faz muito sentido. Então, essa transformação, ela vem primeiro de dentro, né? Ela vem primeiro da gente. E é legal você falar sobre os sinais que a vida vai dando pra gente, porque melhorou agora? Voltou? Aqui. Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É interessante você falar sobre os sinais, porque nesse final de semana minha namorada falou algo parecido para mim, e aí passou, se não me engano, no mesmo dia ou no outro dia, ele veio e trouxe um contexto parecido também. Eu falei, nossa, peraí, duas pessoas próximas, duas pessoas importantes estão falando isso para mim, eu preciso olhar com isso, eu preciso olhar para isso com mais carinho, né? Então, realmente, porque às vezes se a gente não está atento, se a gente não está presente naquilo que está acontecendo, a gente nem percebe esses sinais, né? Nem percebe esses pequenos padrões que podem ser eles podem movimentar muita energia em prol da mudança, né? Quando a gente observa esses pequenos atos que vão se repetindo na nossa vida. Cara, perfeito, porque quanto mais a gente nega, né, as coisas, mais vai demorar para acontecer essa mudança. Então, às vezes a gente quer mudança a curto prazo, da noite para o dia, só que lá atrás a gente não ouviu as mensagens do que a gente precisava transformar e mudar, né? Então, se a gente demora, eu costumo dizer isso dentro das empresas, né? A gente vai fazer facilitações, eu falo, se demorou tanto tempo para vocês olharem para a cultura, olharem para essa empresa, para a alma dessa empresa, talvez mais tempo ela vai demorar para realmente mudanças profundas acontecerem, porque vai demorar, teoricamente, o mesmo tempo que demorou para você olhar para isso. Então, a mudança, eu acredito muito que é muito proporcional ao tempo que você vê aquilo e você entende que é necessário, mas você evita. E aí, como que a gente pode incentivar as pessoas a não terem medo? Porque uma outra dica que eu gosto de trazer muito, que é... Tá aparecendo aqui de novo. Peraí, deixa eu tirar ele daqui. Ai. Vai lá, diga. Cara, uma outra dica que eu gosto muito de falar que é toda mudança é para melhor. Então as pessoas realmente às vezes têm medo de como que vai ser essa mudança. Ah, meu Deus, vou perder tudo que eu fiz, a minha história, a minha vida, o que aconteceu, o que eu já vivi, o que eu conquistei. Mas toda mudança vai ser para melhor, porque a gente vai ter um nível de consciência maior. E aí as mudanças realmente vêm para a gente crescer, para a gente evoluir. Então jamais vai ter uma mudança para pior, porque a gente vai estar aprendendo algo. E aí a gente confunde às vezes, né, de questão de motivação, determinação, realmente coragem para ver as coisas com mudança. E aí quando a gente coloca tudo num saco só, fica muito complexo de você entender, né, como as coisas vão acontecer daqui para frente, se você acaba misturando muitas coisas da sua vida. Então eu gosto sempre de incentivar a mudança, sempre é para melhor. Então como que a gente pode incentivar e olhar a mudança com bons olhos, com planejamento, com estrutura, né, preparando o que vai chegar e também nos preparando para aprendermos, né, nos jogarmos aí ao desconhecido para aprender algo que a gente não conhecia antes. Então a mudança proporciona muito isso também. É aquele negócio, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. Não existe... Precisa ter uma visão de que eu errei, né? O erro é um julgamento da nossa própria mente em relação a alguma coisa que a gente fez, que a gente tinha uma expectativa que algo fosse acontecer. Então, isso não acontece e esse gap entre a expectativa e aquilo que realmente aconteceu gera uma frustração na gente, né? Então, a mudança, ela realmente ela sempre vem para mostrar algo que a gente não estava vendo antes, né? E aí a gente entra de novo nessa visão sistêmica de como que olhar algo por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, nos abra novas possibilidades, né, que a gente talvez não estava enxergando antes até então.
Exatamente. Ó, tem pessoas queridas assistindo aqui a nossa live. Comentem aqui, escreva aqui nos comentários o que é mudança para você, qual fase de mudança você está na sua vida. Eu acredito muito, Vitor, que a gente precisa incentivar as pessoas a compartilharem, a escreverem o que pensam. E aqui é um local seguro para isso, né? Em algumas empresas a gente está acostumado a viver num ambiente de sobrevivência e às vezes a gente acaba evitando nos comunicarmos, né, compartilhar o que a gente acredita, a nossa verdade, e aí que a empresa com alma, todos os locais que nos comunicamos, possa possibilitar esse ambiente seguro. Então escreva aqui nos comentários, contribua, participe, a gente pode crescer muito com o seu comentário, com a sua ideia, com o seu ponto de vista, para também termos um novo olhar para a nossa mudança, para o nosso crescimento. Então, acho que é muito válido participar dessas mudanças coletivas, individuais, na empresa, em casa, em todas as formas de crescimento. Gabi, e teve uma coisa que eu lembrei aqui agora que eu acho legal compartilhar. Nessa mesma conversa com esse meu amigo, a gente estava falando sobre, às vezes, como as pessoas querem mudanças rápidas e soluções rápidas, né, na vida. E é pela busca alguma terapia mais convencional, depois vai para alguma terapia mais holística, e como que, às vezes, essa terapia holística ela traz uma solução rápida para a pessoa. E aí eu trouxe uma outra perspectiva para ele. Eu falei assim, ó, já para pensar que às vezes a pessoa estava preparada para acessar aquela solução naquele momento, porque ela passou por uma jornada inteira de autoconhecimento, uma jornada inteira de busca por essa solução desse problema, desse fato. Às vezes passou por diversas outras terapias, diversos outros processos internos que a gente não tem nem ideia. E aí ela cai em uma terapia holística e aí, do nada, ela descobre aquela mudança que ela precisava. Como que eu posso olhar isso, não como assim a terapia holística sendo algo que vai trazer magicamente uma solução para a pessoa, mas que ela construiu o próprio caminho para que ela chegasse até aquele ponto e ela descobrisse essa mudança interna em si, né? Então, essa percepção de tempo, de como que às vezes a gente acha que a mudança foi rápida, porque a pessoa buscou uma alternativa A ou B, mas a gente não olha para trás o quanto que ela buscou em outras opções antes, o quanto que ela aprendeu com essas outras opções, com essas pequenas mudanças que esses outros caminhos trouxeram para ela, né? E isso vale para as empresas também. Às vezes as empresas acham alguma consultoria, alguma coisa que dá certo em algum momento, mas o quanto que ela pôde olhar esse trabalho que veio de fora hoje, porque ela passou por outros trabalhos que não deram certo antes, né? Então, tem essa questão aí da percepção de tempo da mudança que eu acho interessante. Sim, e é muito importante, Vitor, em cima do que você falou, não existe comparação, né? Comparação com outra pessoa ou com outra empresa, porque daí sim vai virar uma grande cilada, né? De olhar, nossa, aquela pessoa mudou tanto, eu mudei pouco, mas olha para a sua história, né? Olha para o que você era um mês atrás, 6 meses atrás, um ano atrás, e veja a evolução que você teve. Assim como você disse, tudo foi perfeitamente sincronizado para que você chegasse a esse ponto hoje e ter, né, esse nível de consciência para fazer opções, escolhas conscientes, mudando hábitos, comportamentos, atitudes, sentimentos, o que for, mas que você hoje conhece porque no passado você não conhecia. Então eu gosto muito de dizer para algumas pessoas, quando eu vou fazer alguns atendimentos, que não dá para a gente de maneira alguma criar expectativa em cima de outra pessoa ou que ela espere uma mudança dela ou do contexto, porque a pessoa não tem o mesmo nível de consciência que nós. E aí, para a gente, uma pequena mudança é muito significativa. Para outra pessoa, precisa ser uma grande mudança. Ou o inverso. O que para a gente pode ser grande, impactante, para outra pessoa é pequenininho. É apenas uma mudança de comportamento lá no trabalho. Então, a gente precisa ter esse nível de consciência, essa grande empatia, como você trouxe no começo, para entender que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu ritmo e, principalmente, o nível de consciência. E aí, para a gente conseguir ver as mudanças significativas no outro, em nós, precisamos ter esse olhar. Olhar de espiritualidade, olhar de autoconhecimento, principalmente para poder ver o outro, ver o que está acontecendo. Ó, tem alguns comentários. Ó, gestores de sonhos, escreveu, mudança demanda adaptabilidade. A Mariana escreveu, gosto da palavra transformação, evolução, quando nós buscamos. Mudança traz o sentimento de alguém força uma situação e muda, ou traz a mudança.
Eu acho que sempre precisamos estar atentos, né, Vitor? Para ter esse olhar realmente aonde está, o que está acontecendo, quem está mudando, qual transformação está acontecendo. Então, respirar e identificar o que está acontecendo ao meu redor. E eu acho uma outra coisa legal da gente trazer é que uma mudança, ela sempre vai partir de uma liderança. Agora, vamos colocar isso de uma forma mais simples. Uma liderança não precisa ser uma liderança numa estrutura hierárquica de um CEO, de um diretor, algo nesse sentido. Se eu trouxer isso para o meu âmbito familiar, por exemplo, uma mudança, ela demanda uma liderança minha sobre mim mesmo. Como que eu posso ser o meu próprio empreendedor? Como que eu posso ser o meu próprio líder? Como que eu posso olhar tudo aquilo que está acontecendo à minha volta e eu tomar uma decisão de forma consciente? A partir daí eu tô sendo líder de mim mesmo, eu tô mostrando para mim qual é o caminho que eu quero seguir de forma consciente. Agora vamos levar isso para dentro de uma organização. Essa mudança ela pode acontecer a partir de um CEO, a partir de um líder, a partir de um diretor? Pode, claro que ela pode. Ela vai ser muito mais fácil se esse fundador, se esse líder, se esses vice-diretores, vice-presidentes, se eles comprarem essa mudança. E principalmente se isso fizer parte da mudança interior deles. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Mas, por um outro lado, essa mudança ela pode vir da base também. Ela não precisa vir de cima necessariamente. Ela pode vir dessa pessoa que está ali trabalhando com a sua equipe, com o seu time, percebendo alguma coisa que está acontecendo. E ela, sim, se tornar líder, primeiro dela mesma naquele ambiente, mas depois, por que não se tornar um líder moral, um líder que influencia outras pessoas, sem precisar ter um cargo, uma coisa escrita, uma posição na hierarquia de uma maneira geral, né? E como que essa pessoa pode influenciar pequenas ações na base, e de novo, de uma maneira geral, toda vez que a gente coloca algo novo em um sistema, ele muda isso como um todo, o sistema como um todo, ele vai se reorganizar para ele reequilibrar essa ação. Então, como que pequenas coisas que podem rolar na base, elas podem chegar de uma forma muito forte lá em cima também, né? E aí tem algumas opções, aí ou isso dá certo e você contagia essa empresa como um todo, ou isso vai barrando em alguns diretores que detêm o poder desse fluxo de energia, né? Quer dizer, pensando assim de uma forma até física, digamos, essa energia é muito mais difícil para ela subir do que para ela descer. Para ela descer é muito mais fácil, né? Então, para ela subir, ela demanda muita energia. Ou, por outro lado, essas pessoas que iniciaram essa mudança, elas vão perceber que talvez ali não seja um lugar para elas. E aí é um ponto muito importante, porque a gente estar em uma organização é uma escolha nossa. É uma escolha nossa e é uma escolha da organização. Diferente de uma família, que a gente não pode escolher mudar de família, não existe essa opção, a gente pertence àquela organização enquanto a gente está lá. Então, como que essa mudança ela pode vir da base, né? Não precisa ficar necessariamente aguardando algum líder, alguma ação milagrosa. Com certeza. Ô, Vitor, me lembrou, eu fiz uma live com a Clara Nichini, né? A gente falou sobre empresas espiritualizadas, eu contei um pouco da minha história e eu contei um exemplo exatamente assim, cara. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia e aí de tanto querer inovar lá, eu fui demitido. E era exatamente isso. Eu estava vendo algo que eu queria fazer lá, mas a empresa não tinha abertura para isso, né? Então, teoricamente, era uma escolha minha estar lá ou não. Só que, como algumas pessoas lá que tentavam mudança e no primeiro não elas desistiam, né? Eu fui além, só que esse além não era lá dentro. Mas me Uhum. trouxe muito aprendizado e realmente que a gente possa ver a mudança, como sempre, para o nosso crescimento. E aí, se não for no ambiente adequado onde nós estamos, com certeza vai ser no próximo local onde a gente vai se encontrar, vai ser direcionado, vai ter uma oportunidade de crescer também. Eu acredito muito nessa grande possibilidade aí de realmente, através dessa escolha, né? Eu quero mudar aqui, eu quero mudar eu, a minha área, a equipe, o líder, a empresa inteira, o que é que você está querendo mudar? Então, às vezes, a gente precisa ter essa consciência da onde vai acontecer a mudança, para onde vai, quem vai impactar, vai ser só eu, a minha equipe, as pessoas, como eu vou comunicar isso, se eu quero trazer uma novidade, uma inovação na empresa, que a gente mais vê hoje em dia, né? Empresas de tecnologia, empresas novas, startups, com essa ânsia de inovação, com essa verdadeira vontade de mudar o mundo a todo custo, mas como que é encarar uma mudança
nas pessoas, na equipe, nas relações, no sistema, e aí, teoricamente, vai tendo essas escalas aí, da onde vai começar, né? Vai começar de quem tem o poder para poder disseminar isso, vai ser num nível mais de influência, né? Então, é muito importante as pessoas se prepararem para a mudança e principalmente poderem se abrir, né? Não se fechar, porque quantas pessoas aí estão nas empresas, né, infelizes porque realmente não conseguem dizer o que pensam, proporcionar uma mudança que elas desejam, e aí acabam virando uma questão de escolha, né? Se ela realmente vai continuar lá, se ela vai assumir o que ela faz. Então, eu gosto muito de incentivar as pessoas a dizerem a sua verdade, mesmo que em alguns momentos não seja na empresa que você está. Trazendo isso para um exemplo mais prático, na semana passada eu conversei com uma pessoa que trabalha em um grande banco e estava só trocando uma ideia, enfim, para trazer talvez algumas outras perspectivas. E essa pessoa estava iniciando um movimento lá de trazer os conceitos do reinventando as organizações para dentro dessa empresa, né? E você imagina, é um banco, um dos maiores bancos daqui do Brasil, é um oligopólio, aquele mercado, aquele negócio, né? E quanto que, se não me engano, ele falou que tinham, entre o primeiro analista e o presidente, 8 níveis hierárquicos, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Então, o quanto que é difícil para essa energia subir, né? Então, e ele estava ficando até um pouco desanimado, porque ele estava vendo algumas ações, aí ele subia para um gerente, o gerente falava assim, ó, para mim bacana, para o cara de cima também é bacana, mas pro de cima do de cima, você vai ter que mudar algumas coisinhas aqui, porque senão não vai passar. Enfim, ele estava muito, muito chateado com isso, porque ele não sabia até que ponto ele mudava e até que ponto ele perdia essa essência da mudança que ele queria trazer. Então, ele estava muito nesse contexto. E eu falei para ele assim, eu falei, cara, imagina, você trabalha numa empresa aí que tem, se não me engano, 80 mil colaboradores hoje. É muita gente, né? É uma coisa, esse poder coletivo, esse poder das massas aí é muito forte, né? E uma pequena prática que ele estava colocando na empresa é de fazer um check-in e um check-out nas reuniões. Perguntar como que você está, o que está acontecendo com você, como que você está chegando aqui hoje, e depois como que você sai dessa reunião, se você tem alguma coisa que você gostaria de falar, enfim, se você tem algum sentimento que você gostaria de colocar. E eu mostrei para ele, assim, como que essa pequena prática pode ter um impacto enorme nessa organização como um todo, porque imagina, hoje talvez, sei lá, quase ninguém faça isso, de perguntar como que você entra numa reunião e como que você sai dela. E se ele começa a fazer isso dentro daquela equipe dele, dentro daquele espaço onde ele tem uma certa liderança moral, e as pessoas veem que isso dá resultado, talvez essas pessoas comecem a trazer essa prática para outras áreas da empresa, para outras áreas funcionais, né? Eu coloquei para ele assim, agora imagina, se hoje ninguém faz, e daqui a um ano você tiver 20% da empresa fazendo check-in e fazendo check-out, quanto que isso vai chegar nesses gerentes, vai chegar nos diretores, vai chegar nos presidentes, como que isso vai ser um impacto geral nessa organização, né? Então, como que, às vezes, pequenas coisas que para a gente elas são muito muito triviais, muito básicas, de perguntar como que você está, o que está acontecendo, como que você está saindo daqui, para outras pessoas não são. E que essa pequena prática pode causar um movimento enorme nesse sistema como um todo. Né? Então, eu coloquei essa visão para ele e falei, cara, faz sentido. E olhando por esse lado, eu me sinto até mais motivado a continuar a minha mudança, porque antes eu não estava vendo alguma perspectiva. E agora eu vejo como que isso realmente pode impactar a vida das pessoas que trabalham comigo, né? Perfeito, incrível exemplo, exatamente isso. Ó, querido Alexandre Quadrelli aqui, grande amigo, já fizemos uma live aqui, incrível também, sobre propósito das empresas. Então a gente está aqui falando sobre mudanças, eu e o Vitor trazendo exemplos aí de como é possível, pequenas atitudes, assim como esse que o Vitor trouxe agora, e aí que as pessoas não desanimem, né? Não queiram, eu quero mudar tudo isso, mas qual é o primeiro passo, né? Pequena coisinha que você pode iniciar, o pequeno passo. Então, nessa mudança aí de você continuar, né, perguntando para as pessoas, perguntando como elas estão sentindo, isso começa a se multiplicar para as outras áreas e realmente a mudança vai sendo sistêmica, vai acontecendo em diversos ambientes, diversos contextos ao mesmo tempo. Aí sim as coisas estão acontecendo. E aí,
a importância de ver essa evolução acontecendo, né, Vitor? Não é só iniciar, mas realmente celebrar cada mudança, cada conquista, a importância das pessoas terem essa consciência de, ó, um mês atrás a gente começou a fazer isso, ter essa prática, a gente continuou, agora um mês depois estamos tendo esses resultados, a gente vai continuar porque está sendo bacana. Vocês estão gostando? Vocês não estão? Como é que está sendo a percepção, né? A receptividade aí de uma atitude, um comportamento novo, para que ele possa continuar. Muito importante a continuidade, a frequência das pequenas mudanças, das pequenas tentativas, né? Que algumas pessoas desistem no primeiro não, né? Mas que possa realmente continuar, porque é uma grande escada, você está construindo tijolinho por tijolinho, aí daqui a pouco a parede, a mudança é enorme. Então, que a gente possa incentivar os líderes, as pessoas, as equipes a continuarem as mudanças. Não importa o que aconteça, continue, porque realmente a sua atitude faz a diferença. Você que está assistindo essa live, você que está assistindo esse conteúdo, se chegou até aqui é porque é um agente de transformação. Então, uma das primeiras coisas aí a te trazer é realmente continuar a mudança, levar essa transformação que você acredita para a empresa, para o grupo, para a família, para o relacionamento, aonde for, mas apenas continuar. E eu acho que tem uma outra percepção de resultado da mudança que ainda é mais interessante do que essa, quando a gente compara em termos de tempo, talvez, né? Comecei há um mês e agora consigo ver a mudança. Eu acho que, assim, para mim, uma que foi muito impactante ver realmente acontecendo é que quando eu mudo algumas coisas interiores em mim, as coisas à minha volta, que antes eu queria mudar talvez pela força, pela imposição, pela dor, e um grande paradoxo, quando eu mudo a minha postura em relação àquilo que está acontecendo, e as pessoas à minha volta começam a fazer aquilo que antes eu queria. Então, assim, as coisas começam a acontecer com menos esforço, fica mais tranquilo, fica mais fluido. Então, isso foi muito forte para mim, assim, ver realmente acontecendo. Quando eu pude vivenciar um movimento interno, olhar para um novo, realmente eu integrei esse novo com o meu coração, com o meu amor dentro de mim, dentro do meu peito, as coisas começaram a fluir. Tanto eu tive mais energia para colocar as minhas mudanças em prática, quanto as pessoas à minha volta começaram como se elas estivessem, assim, cada vez mais me apoiando e me suportando nessa mudança. Porque eu parei de querer mudar as pessoas, eu mudei a mim mesmo em primeiro lugar, né? Acho que isso é muito importante. Então, esse aspecto dessa percepção de resultado eu acho incrível, sabe? É uma coisa que, com menos esforço, a gente alcança mais. É exatamente isso, é quando a gente percebe que a mudança não está no outro, está em nós, e o outro foi apenas uma projeção, um espelho para mostrar alguma coisa que a gente precisava mudar. E tudo vai ser mais fluido, porque estava na nossa mente as barreiras, né, os conflitos, as travas, e aí quando a gente começa a ver que aquilo não existe, eu mudei aquilo internamente, o olhar do externo vai ser muito mais fluido, muito mais tranquilo. Eu acredito que toda mudança acontece para que a gente possa evoluir e crescer. Então, mudanças de olhar, mudança interna, vai refletir no externo e tudo vai ficar mais fácil. A vida vai ficar muito mais fluida e conectada. E aí a empresa vai ser apenas mais um local que as coisas vão estar mais fluídas, né? Então, que a gente possa realmente levar essa mensagem de mudança, de continuidade, de realmente se abrir, né, através do autoconhecimento, da espiritualidade, como você acessa mudanças na sua vida que vão refletir em todos os locais. Gabi, me veio uma pergunta aqui que eu queria trazer para você. Eu tenho alguns exemplos de práticas que as pessoas podem colocar no dia delas, na organização delas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, para fortalecer essa prática desse olhar para o novo. O que as pessoas podem fazer para limpar todo esse ruído mental aí, para que isso abra espaço para o novo? Eu acho, Vitor, que a primeira coisa é se questionar. Se questionar que será que essa é a única forma de fazer as coisas? Essa é a única resposta? Será mesmo que esse único referencial, né, que eu aprendi, o jeito de fazer é a única forma? Então, quando eu acredito que a gente começa a se questionar de padrões, de referenciais, de formas que a gente aprendeu, o que é relacionamento, o que é trabalho,
o que é fazer isso, o que é me comportar, o que é exercer uma atividade, uma virtude, como é entregar o amor, como ter medo de algo. Então, quando a gente começa a questionar realmente as coisas, pode ser aí um primeiro passo para rever os conceitos que a gente estava, talvez, né, no piloto automático, seguindo algo que aconteceu na nossa infância, no nosso crescimento, e aí as mudanças vão seguir esses novos rumos com abertura para o novo, né? Quando a gente começa realmente a ver um questionamento de será mesmo que é só essa única forma que as coisas acontecem? Será que todo relacionamento é assim? Será que porque eu agi assim durante tanto tempo, essa é a única forma? Como é que eu posso fazer diferente? E aí eu acredito que um dos primeiros passos aí, uma grande dica é olhar para esse questionamento de será mesmo? Sim, total, total. E eu penso assim também, quando a gente passa a consumir conteúdos que não estão na nossa bolha, isso traz esse olhar para o novo também, né? Se eu não me engano, o Murilo Gun fala muito sobre isso. Ele fala que Fala, fala. quando ele vai viajar no avião alguma coisa, ele compra uma revista de uma coisa nada a ver e que está nesse mundo dele. Tipo, sei lá, compra a revista Capricho, compra a revista de pesca. Então, como que coisas bobas, assim, tipo, durante esse dia a dia, você parar para, por exemplo, ver um vídeo de 5 minutos de algo que você nunca viu. Ali, às vezes, tem uma referência tão boa que você nem imaginava que aquilo realmente fosse trazer algo para sua vida, né? Então, como que é já, por exemplo, eu já me abri a ver o vídeo. Então, como que eu me abro a absorver esse conteúdo que esse vídeo está passando para mim? Então, assim, consumir conteúdos que estão fora da nossa bolha, eu acho que é uma coisa assim que é simples, acho que todo mundo já pensou sobre isso, mas pouca gente coloca em prática. Eu mesmo não coloco tanto em prática assim, mas sempre que eu lembro, que eu posso, eu estou querendo consumir coisas que as outras pessoas me trazem. E aí eu trago nesse exemplo de novo desse meu grande amigo que trouxe outros pontos de vista para mim. Então, também contar com pessoas à nossa volta que são diversas, que não fomentam as mesmas coisas que a gente fomenta, talvez seja uma grande ferramenta também para a gente se abrir ao novo, né? Com certeza, quando a gente aumenta o nosso universo, né, o universo simbólico de conhecimento, de informações, porque a gente vai começar a ter, talvez, né, essas novas sinapses para algo que eu nunca tinha imaginado antes. Então, ouvindo uma música clássica, eu vendo um vídeo no YouTube que apareceu no meu feed, eu no Instagram apareceu alguma coisa diferente que eu nunca tinha visto, aquilo pode trazer uma inspiração, pode trazer uma abertura de olhar para algo que eu nunca tinha visto. E aí depende muito de nós, né? Eu gosto muito de dizer que a gente precisa ver o invisível, precisa ver além das coisas. E aí, qual é a metáfora por trás desse vídeo, desse algo novo que eu estou me abrindo agora? O que isso vai encaixar na minha vida? Então, por trás, né, do que realmente eu estou vendo ali, existe uma dinâmica. E aí a dinâmica pode fazer uma grande mudança na minha vida. Então, que a gente possa estar aberto, né, a conhecer o novo, aumentando o nosso universo simbólico e também sempre refletindo e aplicando na nossa vida. E aí, como é os nossos comportamentos, o nosso contexto atual diante dessa dinâmica que eu estou vendo aqui. Eu gosto muito de incentivar isso também. E aí, saindo um pouco talvez do âmbito pessoal, como que as empresas podem fazer isso, né? Por exemplo, olhando para alguma empresa que não é a sua concorrente, que atua no mercado totalmente diferente do seu, que você nunca imaginou que ali, por exemplo, você poderia ter uma solução ou, enfim, algum insight para alguma coisa. Então, como que, por exemplo, líderes, gestores, ou até analistas, enfim, qualquer nível da empresa, como que é você marcar uma conversa com um amigo seu que trabalha em algum outro setor para falar como que as coisas estão rolando nessa outra empresa, nessa outra organização? Como que está aquele mercado? Quais são as dinâmicas daquele mercado, né? Como que você lidera? Quais são as práticas que você coloca nesse dia a dia? Você teve algum projeto nesses últimos meses que realmente trouxe um resultado diferente para vocês, que vocês não estavam, que foi além daquilo que vocês esperavam, né? Então, como que é também a gente se abrir a conversar com pessoas que trabalham em outros mercados que não os nossos, né? Que muitas vezes a gente fica bitolado naquela coisa que, tem que consumir esse conteúdo, tem que ser melhor, tem que ser isso e aquilo. E como que às vezes eu posso ser menos especialista e mais generalista em algumas coisas e me abrir a outras perspectivas de outras empresas, né? Eu falo isso porque, assim, eu me considero um cara muito generalista, até demais, às vezes, em algumas coisas, né? Então, é importante também você ter algum foco
mas que esse foco te permita você voltar para essa base zero, digamos assim, para você poder olhar para outras coisas. Ele não fica um foco tão profundo que fica muito difícil olhar para cima, aí você não vai nem achar mais nada lá para você procurar. Então, como que é também você entrar em contato com outras empresas que estão atuando em outros segmentos, né? Sim, exatamente. Adorei a dica. Isso do generalista e especialista é do Murilo Gun, né? Ele fala muito disso e acho demais a importância de olhar para o que a gente não estava olhando. É uma revista diferente, é um programa, é uma aula, de conhecer alguma coisa que eu não conhecia. E aí isso vai inspirar uma inovação, vai inspirar uma criatividade, vai inspirar um redesenho de crenças, redesenho de padrões que a gente conhecia. Sempre é bom nos abrirmos ao novo. Então, que a gente possa incentivar isso cada vez mais. E como que uma coisa boba, às vezes, assim, que nem mudar a rota que você faz para chegar no seu trabalho, por exemplo, pode trazer um insight novo para você. Quantas vezes eu me peguei aqui, eu tinha saído dessa empresa já, e é um caminho, assim, bem padrão para sair de onde é que eu moro para ir para o centro da cidade. E a hora que eu vi, eu estava fazendo o caminho, estava indo para a empresa já, tipo, no automático, e eu ia para outro lugar totalmente diferente, né? Então, como que aquilo ali já está nessa única visão, e isso faz com que a gente perca essas novas perspectivas, sabe? Às vezes fazer algum caminho a pé que a gente nunca fez, enfim, coisas assim que são simples mesmo, elas podem trazer muitos insights para a gente. Às vezes, sei lá, ficar 1 hora sem usar o celular, por que não pegar esse insight de dentro mesmo, insight do silêncio também, né? Então, enfim, práticas assim diárias, pequenas práticas diárias que podem realmente trazer novas perspectivas para a gente. Sim, e muito ligado ao estado de presença, né, Vitor? Às vezes, eu estou assistindo alguma coisa com a minha esposa, e aí, nossa, acontece uma fala no meio do filme, do seriado, eu falo, nossa, deixa eu voltar aqui, deixa eu rever o que essa pessoa falou, o que esse personagem falou, porque me marcou. E aí, se marcou, nossa, eu vou anotar, porque realmente essa frase me trouxe algum insight, alguma coisa, e isso vai, de alguma maneira, mudar a minha percepção, o meu ponto de vista diante de algo. Então, eu gosto muito de estar atento, né? Estar olhando realmente o que as coisas estão acontecendo, porque um pequeno sinal que surge, né? Seja na rua, seja num filme, seja conversando com alguém, e aí esse sinal realmente pode proporcionar uma tomada de consciência, e aí sim aumentarmos a nossa percepção diante de algo. Aí isso é mudança significativa, é mudança de vida, mudança de comportamento. Isso vai aprofundando camadas aí cada vez mais profundas, né, de mudanças do que a gente está buscando. Então, estado de presença também é uma grande dica para estar antenado ao que as coisas estão acontecendo. E praticar essa presença, isso sim é uma prática diária, né? Essa sim tem que ser constante, tem que ser a todo momento, tem que ser alguma coisa que esteja realmente presente na nossa vida, né? Um grande trocadilho horrível aí. Mas, e cara, como que às vezes as pessoas ligam também praticar presença com meditação, com práticas de autoconhecimento, esotéricas e coisas nesse sentido? Muitas vezes pode não ser, você pode praticar presença brincando com seu gato que estava aqui, por exemplo, você pode praticar presença tocando violão, pode praticar sua presença fazendo uma comida para o seu marido, para sua mulher, enfim, vendo um filme. Então, como que isso não precisa ter aquela conotação de sentar com as pernas cruzadas e olhar para dentro e meditar e transcender todas essas paradas que a gente vive? Pode ser muito mais simples, a gente pode estar lavando louça em um estado de presença. Então, como que a gente pode exercitar isso também sem necessariamente ter que ligar isso a uma prática espiritual, digamos assim? Exatamente. Ó, a Mariana escreveu aqui, estar presente e adaptável sempre. Eu acho que a palavra adaptável, né, junto com flexibilidade, com aceitação, são virtudes aí para a gente se abrir para a mudança, né? Quantas pessoas rígidas e fechadas, né, acabam bloqueadas no seu caminho de crescimento porque não conseguem estar nessa adaptabilidade, nessa flexibilidade de coisas novas. Então, coisas sempre do mesmo jeito, né, de tradições, de rigidez, de bloqueio realmente, de negação. Então, que a gente possa, através do nosso exemplo, né, sermos aí agentes de mudança, mais uma vez, que a gente possa inspirar mais e mais pessoas a realmente se transformarem
Como que não é bacana quando alguém me falar pra gente, nossa, como você está diferente? Então, ela consegue ver uma mudança significativa. E através desse exemplo, mais e mais pessoas vão se abrindo também. Agora, claro que tem pessoas que realmente são fechadas e tem o seu tempo para isso, né? Então, como podemos praticar mais, né? Adaptabilidade, flexibilidade, aceitação, presença, abertura, todas as virtudes aí que possibilitam mudanças na nossa vida, crescimento. Então, práticas de virtudes, práticas diárias, comportamentos que incentivem mais pessoas. Eu acho que essa é uma grande dica também. E dá para ver uma linha aqui, né, de como que as coisas funcionam. Quando eu estou presente, eu me adapto, mas no meio desse caminho tem a percepção. Estou presente, percebi, me adaptei, né? Então, como que ao estar presente, eu me torno muito mais aberto às coisas que estão acontecendo à minha volta, como se eu fosse um grande sensor de tudo aquilo. Eu posso captar esses pequenos sinais e fazer esses pequenos ajustes e somados, digamos assim, né, de uma forma consistente, vão me trazer realmente a uma grande mudança na minha vida. Diferente do que aquela percepção, estou no ponto A, vou me planejar, vou seguir esse planejamento à risca para eu chegar no ponto B. Mas, e esse caminho, né? Será que esse caminho não pode variar um pouquinho? Será que ele não pode ir mais para lá e mais para cá? Eu gosto muito de uma metáfora que fala que você ir do ponto A para o ponto B, é que nem quando você anda de bicicleta. Quando você vai andar de bicicleta, você fala, beleza, eu estou aqui, eu quero ir até a padaria. Então você sabe onde que você quer chegar. Mas a partir do momento que você sobe na bicicleta, você precisa estar totalmente presente para você, primeiro, sentir como que ela está, se ela está com o pneu murcho, se ela está freando bem, se ela está, se o banco está alto, enfim, se ela está pedalando bacana. E depois, quando você está nesse caminho, essa bicicleta ela nunca anda em linha reta, parada, né? Ela vai sempre se adaptando e você vai sempre jogando o corpo para um lado, para o outro, para frente, para trás. Então, como que a gente vai fazendo pequenas mudanças nesse trajeto? E aí, de repente, vem um ônibus no meio do caminho, ou um vírus, alguma coisa assim, e como que a gente consegue virar rápido, porque eu estou presente? E, da mesma forma, chegar nesse ponto D, ou perceber que no meio do caminho, ou posso chegar no ponto C, que é muito melhor, né? Então, como que a gente pode exercitar a presença, para a gente, sim, se adaptar, mas, para isso, a gente precisa perceber o que está acontecendo. Perfeito. Eu lembrei de uma metáfora que é aquela tirinha. Tem várias formas, né? Que é um caminho reto e claro, com o sol bem luminoso, curto, né? Que você chega até onde você quer chegar, e outro caminho que é um pouco mais escuro, um pouco mais sinuoso, e aí você não sabe para onde vai chegar, só que ali está repleto de crescimento, aprendizado, experiência, tudo que vai fazer você evoluir e chegar, né, do outro ponto diferente do que você estava. Então, realmente, às vezes, a gente quer as coisas mais fáceis e rápidas, né? Mas de uma maneira talvez não presente. Então, apenas ficar, né, galgando aí, olhando para um ponto que eu quero chegar, mas sem olhar para o estado de presença, o que eu estou aprendendo nesse momento, realmente talvez não faça tanta diferença para você crescer, para você mudar e se transformar. E isso acaba tirando a graça dessa transformação, né? Hoje eu posso falar um pouco mais tranquilo, mas talvez, sei lá, meses atrás, um ano atrás, eu ia falar que graça, não tem graça nenhuma nesse estado, enquanto você não encontra realmente aquilo que faz sentido. Mas depois que você encontra alguma coisa, você pode olhar para trás e ver como que você encontrou porque você passou por tudo aquilo. E agradecer por tudo aquilo que você passou, né? Porque se eu tivesse controlado e previsto como seria meu caminho, será que eu teria chegado aqui? Será que se eu tivesse falado, meu caminho vai ser esse, nem essa rota, por exemplo, que eu fazia para ir no trabalho, se o caminho for esse, e eu olhar só para esse caminho, será que eu vou perceber que eu posso ir por outro? Então, como que a gente pode tentar cada vez mais exercitar a curtir esse caminho? É um grande clichê, todo mundo fala isso, mas é verdade. Porque não tem um fim, né? Qual é o fim? É um emprego novo? É uma casa nova? É uma relação nova? E depois? Isso vai acabar uma hora, né? E o que vem depois, né? Então, quando eu fico toda hora colocando uma projeção lá na frente, talvez eu me perca do momento presente. Eu fico pensando só onde que eu posso chegar, e não onde eu estou para chegar lá, né? Exatamente. Eu escrevi um texto, né, que é um capítulo do meu livro também, que é Aprecie a Jornada. Então, como que a gente pode apreciar o que as coisas, né, que a gente está percorrendo, né?
Como que a gente aprecia tudo, a beleza da vida, da natureza, dos relacionamentos, dos aprendizados, nós, né, como consciência, aprendendo o que esse corpo nos traz. Então, como que a gente pode apreciar mais as coisas, ver a beleza por trás de todos os acontecimentos, sincronicidades, né? Então, se a gente não tem esse estado de presença, infelizmente vai ser difícil de ver alguma graça, alguma felicidade, algum amor diante dessa jornada. Então, que a gente possa realmente estar presente e praticar isso. Ô, Vitor, a gente está acho que com 2 minutos aqui, vai apontar já já. Vamos falar um pouco das próximas lives que a gente vai fazer aqui. Para quem está assistindo, né, a gente aqui ao vivo ou está assistindo essa live gravada, temos 33 lives aqui, talks, aqui no Instagram da Empresa com Alma, no nosso YouTube também. Na quarta-feira eu vou fazer uma live com a Inek Bin, falando sobre valores humanos nas organizações, valores universais, né? Ela traz muito essa visão de valores da paz, valores lá do Satya Sai Baba. Então vai ser uma conversa bem bacana de como que isso pode ser levado para as empresas. O Vitor também vai começar a fazer live aqui no Instagram. Vai trazer alguns convidados aí bacanas de pensamento sistêmico, de constelações sistêmicas, todos os temas que a gente gosta de abordar aqui, né, Vitor? Então, acho que vai ser uma experiência muito rica da gente continuar levando mais informações, mais mensagens positivas de mudança aqui para todos que acompanham nosso trabalho. Com certeza, e como que isso também já é um grande exemplo desse novo olhar que a nossa organização está tomando para essas lives também, né? Como que você tem as pessoas que estão próximas a você, eu tenho as pessoas que estão próximas a mim, e como que tudo isso pode trazer novos olhares para todo mundo que está consumindo esse conteúdo, né? Sim. Então, como que você que está assistindo aqui essa live, né, como agente de transformação, leva uma mensagem que você aprendeu aqui para proporcionar uma mudança, né, na sua vida, no seu trabalho, na forma de você ver o mundo? Então, como a gente incentiva as pessoas a serem agentes de transformação, que esse conteúdo que você acessou aqui não seja simplesmente um conteúdo vago que você viu na live, no Instagram, no YouTube, mas que você possa levar adiante. Então, qual mensagem, qual insight você vai levar daqui adiante? Eu acho que quanto mais pessoas estiverem levando mensagens positivas, mais as mudanças acontecem. Mudança começa por nós, né, como dizia Gandhi, então que sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Então, acho que valeu muito a pena aqui essa conversa, muito rica, de muitos exemplos, muita troca. Então, 1 minutinho. Vitor, gratidão mais uma vez, irmão, pela paciência, pelo tempo, disponibilidade para a gente começar aqui essa linda forma, né, de mudança para as pessoas, pela Empresa com Alma, pelo Instagram aqui também. Valeu, Gado. Obrigado pelo convite aí. É uma honra fazer parte de todo esse movimento, de poder colocar um pouquinho para fora isso que está ficando cada vez mais forte dentro de mim, e que a gente possa continuar cada vez mais esse processo. E acho que se eu pudesse deixar 2 mensagens finais assim sobre mudança, eu gosto muito de olhar a mudança primeiro a partir da perspectiva do autoconhecimento, como que eu vou dentro de mim mesmo para poder perceber as coisas, e depois que eu percebi, como eu coloco algo novo. Então, eu gosto de pautar muito a mudança nesses 2 pilares, no autoconhecimento e colocar algo novo para acontecer. Fechou. Nenhum nome Gratidão. no mesmo lugar.